Descubra a verdade chocante. Por que demônios imploraram a Jesus pelo plano de Deus nos porcos? No terceiro ano de Joaquim, nas margens do Mar da Galileia, uma história extraordinária estava prestes a se desenrolar. Em uma região marcada por tensões espirituais e desafios sobrenaturais, a atmosfera era densa. A cidade dos Gerazenos, habitada por pessoas influenciadas pela cultura helenística, via em Legião, um homem atormentado, a personificação do medo e do desprezo. Desde a infância, ele era oprimido por uma legião de demônios, levando uma vida de dor, vagando entre tumbas, esquecido e abandonado por sua própria gente. Seu grito por ajuda se tornava eco nas noites sombrias, um testemunho de uma alma presa em tormento. Ao amanhecer de um dia que se tornaria memorável, Jesus e seus discípulos desembarcaram à beira-mar. À medida que o sol despontava no horizonte, algo tremendo começou a acontecer. Legião, vendo a aproximação de Cristo, se sentiu tomado por um frenesi. As vozes que o possuíam, malícias corporificadas pela ira e desespero, reconheceram imediatamente a presença divina. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, clamou Legião, uma súplica angustiada, um reconhecimento de quem verdadeiramente reinava naquela cena. Os demônios dentro dele imploraram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos que pastavam nas proximidades. Esta troca inesperada criou um choque de realidades. Figuras impuras e desordenadas como os porcos tornaram-se, involuntariamente, parte do plano redentor de Deus. Ao permitir a entrada dos demônios, Jesus não apenas libertou Legião da opressão, mas também demonstrou sua autoridade sobre toda a criação. Os porcos, levando consigo os espíritos malignos, se precipitaram no abismo das águas, simbolizando a erradicação do mal que atormentava Legião por tanto tempo. Mas a libertação não foi o fim, mas sim o início de uma nova jornada. Legião, agora livre das garras do inferno, se levantou, não mais como o homem esquecido, mas como um mensageiro da ação miraculosa de Cristo. No entanto, a reação dos moradores da região foi de medo e confusão. Ao testemunharem a destruição dos porcos, olhares de assombro e temor tomaram conta daquela multidão. Eles viram um homem transformado, mas temiam o poder que havia feito tal mudança. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto a cena se desenrolava, Jesus, vendo a transformação em Legião, sabia que um novo instrumento de sua mensagem estava moldado. Legião enfrentava a escolha difícil de seguir um mestre que o havia libertado ou se voltar para uma comunidade que o havia rejeitado. A pergunta pairava no ar: até onde a graça de Cristo poderia ir para resgatar e redimir? Para Legião, estava claro que a liberdade que agora experimentava tinha um preço e um propósito. A história, com seus desdobramentos impressionantes, havia apenas começado, e a expectativa do que viria a seguir deixava um eco de esperança e mistério entre os presentes. Quando a narrativa do Galileu tomou um novo rumo, Legião sentiu um levar de sua alma. Com as correntes da opressão quebradas, ele se voltou para Cristo, seu libertador. Mestre, exclamou ele, sua voz agora firme e cheia de esperança, eu desejo segui-lo aonde quer que vá. Os discípulos, ainda aturdidos pela transformação do homem, trocaram olhares de espanto. A interação entre o homem recém-liberto e o Salvador anunciava um novo começo, não apenas para a Legião, mas para todos que estavam presentes. Jesus, porém, olhou para a Legião com olhos cheios de compaixão e discernimento. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios. Vai para a tua casa, e conta aos teus amigos quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti, instruía o mestre. Marcos 5:19.
A resposta de Legião foi imediatamente cheia de fervor. Ele compreendeu que havia sido escolhido não apenas para receber a graça, mas para compartilhá-la. Ao retornar para sua cidade, Legião não era mais o homem atormentado, mas um portador de boas novas. Ele entrou na aldeia, onde olhares de incredulidade e temor se encontravam com ele. Cada passo que dava era um testemunho da grandeza de Deus. Ele proferia palavras de alívio e esperança, contando como aquele que muitos temiam era também o que oferecia libertação. Os moradores, inicialmente inacreditantes, começaram a escutar enquanto a inspiração ressoava no coração dos que o conheciam. Contudo, a resistência na antiga comunidade de Legião era palpável. Enquanto alguns começavam a crer, outros não conseguiam dissociar a imagem do homem atormentado da nova persona cheia de fé. Os líderes da aldeia convocaram uma reunião. O que podemos fazer sobre este milagre? Questionavam, com temor disfarçado. Este Jesus é perigoso, ele é capaz de destruir até os nossos pecados em poços de esquecimento. Devemos manter esta força afastada. Jesus, sabendo da inimizade crescente contra ele, se preparava para deixar a região. Porém, antes que partisse, um momento único se desenrolou. As vozes de um novo clamor começaram a se erguer entre o povo. Um grupo de pessoas, que havia testemunhado a transformação de Legião, começou a se reunir ao redor de Jesus. Se ele pode transformar um homem como aquele, pensavam, o que mais não poderá fazer por nós? Jesus olhou para aqueles que se reuniam ao seu redor e viu a fome espiritual em seus olhos. Ele sabia que a verdade que compartilharia traria liberdade e salvação a todos que lhe o pedissem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28, proclamou com compaixão. Nesse instante, um movimento estava começando. Legião, agora cheio da luz de um testemunho vibrante, tornou-se o catalisador da fé crepitante que começava a brotar na vida daquelas pessoas. Mas da escuridão, os ecos malignos de quem se sentia ameaçado, a intersecção da misericórdia divina não ia permitir que tudo se desenrolasse sem reagir. As forças do mal, que antes dominavam Legião, agora sussurravam em seus ouvintes, tentando entorpecer seus corações com medo e dúvida. Enquanto Jesus se preparava para partir, o céu nublado acima parecia refletir a turbulência espiritual que estava prestes a se desenrolar. Legião, percebendo a necessidade urgente de fé inabalável, ergueu-se, ousando dizer, se você está aqui, Senhor, nós também precisamos de ti. Suas palavras ecoaram pela multidão, puxando-a para mais perto do Mestre. O que viria a seguir seria a prova do poder da fé e da nova esperança que ele traria àqueles dispostos a se entregarem. Assim, o plano soberano de Deus movia-se de maneiras que ainda não eram visíveis para muitos presentes. A transformação de Legião era apenas uma peça no quebrar da noite, e Cristo tinha outras revelações para aqueles que buscariam sua luz. O que acontecerá quando essa luz encontrar maiores escuridões? Que novos testemunhos surgirão do poder de Deus, agora que as correntes foram quebradas? A história ainda estava longe de sua conclusão, e o que se desenrolaria a seguir continuava a ser uma questão sagrada, esperando pela resposta divina. Enquanto a multidão se aproximava de Jesus, a tensão pairava no ar como um nevoeiro denso. A expectativa vibrava em cada coração, presente a necessidade de salvação e libertação. Jesus, imperturbável e cheio de amor, contemplava os que estavam reunidos, discernindo os pensamentos e temores que se aglomeravam. Ele sabia que uma batalha espiritual se aproximava e que o que parecia ser um momento de paz poderia em breve se transformar em um novo confronto. Repentinamente, ao lado da multidão, surgiram figuras sombrias, sombras que pareciam encarnar os medos mais profundos de cada ser humano ali presente. 2 homens, possuídos por espíritos malignos, atravessaram o campo, suas vozes sussurrando palavras de agonia e terror. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Clamaram em uníssono, horror e reverência entrelaçados em suas palavras. Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8h29. Os olhos de Jesus fixaram-se neles com autoridade divina. Ele conhecia a natureza da luta espiritual que travava ali, o temor que os demônios sentiam era um sinal de seu poder. Saí destes homens, ordenou Jesus, e não os atormentem mais. As palavras ecoaram com uma força que fazia tremer a terra sob seus pés.
Aqueles que observavam ficaram atônitos, seus corações palpitando com um misto de medo e fascinação. Os demônios imploraram: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos que está ali perto. Como se a natureza dos espíritos malignos estivesse em sua própria sugestão, Jesus concordou. Vão. Foi a única palavra que saiu de seus lábios. E assim, os espíritos malignos saíram dos dois homens e entraram na manada de porcos, que, frenéticos, correram para descer a ladeira e se precipitaram nas águas, onde sucumbiram, afogados na tempestade de sua própria destruição. Marcos 5:13. O rebanho escandalizou os pastores de porcos, que imediatamente correram para a cidade, proclamando aos moradores o que haviam testemunhado. O alvoroço logo se espalhou, e os aldeões se reuniram em torno de Jesus, o homem que havia se tornado o centro de um colapso espiritual e emocional. Ao chegarem, viram os ex-endemoninhados sentados, vestidos em perfeito juízo, à beira de Jesus, conversando como se fossem amigos de longa data. Este espetáculo encheu o coração da multidão de uma mistura de espanto e assombro, mas não todos estavam preparados para a verdade que se desenrolava diante deles. Os líderes temerosos, percebendo que sua própria influência estava ameaçada, começaram a se inquietar. Aquele homem nos trouxe um milagre, mas neste ato, ele também trouxe destruição para nossos bens. O que devemos fazer com ele? Questionaram. A dúvida pairou no ar, pesada como um manto de incerteza. O pedido de Jesus para que Legião voltasse à sua casa e contasse as grandes coisas que Deus havia feito por ele tornava-se cada vez mais relevante. A transformação de um homem se desenrolava em um testemunho poderoso, mas a cidade estava à beira do pânico. Saia de nossas terras, exigiram os aldeões, já decididos a rejeitar aquele que era a própria luz que viera para as trevas. Jesus, então, olhou com tristeza para aqueles que estavam prontos para abrir mão da luz da verdade em troca do conforto da ignorância. Ele sabia que uma escolha estava sendo feita. A verdade é que o plano de Deus, nas mãos de quem quer que seja, não pode ser desfeito. Vossa falta de fé e temor vos levarão à maior escuridão, ele declarou, sua voz suave mas firme. Enquanto ele se preparava para partir, Legião implorou: deixa-me ir contigo, Senhor. Mas a resposta de Jesus foi clara e transformadora: vai, e conta a todos quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E assim, Legião tornou-se o porta-voz do amor e da misericórdia de Deus, uma luz resplandecente na cidade que ainda não compreendia completamente o que havia se passado. A cidade, ao expulsar o Salvador, havia escolhido a escuridão em vez da luz. Mas Deus tinha um plano soberano, e a história ainda estava longe de sua conclusão. As sementes da fé haviam sido semeadas, bastava esperar o crescimento das colheitas inesperadas de transformação que viriam pela frente. Sem dúvida, a resposta divina a essas escolhas não tardaria a se manifestar, pois a salvação de Deus estava apenas no início de sua grande revelação. Que outros caminhos ele abriria tendo em vista o desdobrar deste plano soberano? A intersecção da misericórdia e da rejeição estava apenas começando a ser trilhada. Enquanto Jesus deixava a cidade, os ecos de sua presença ainda reverberavam nas mentes e corações dos que haviam testemunhado os milagres. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, como se a própria criação estivesse em sintonia com a magnitude do que havia se desenrolado. Legião, ao contrário dos outros, sentia uma chama de esperança acesa em seu coração. Ao se afastar, as vestes novas que Jesus lhe oferecerá pareciam ainda mais brilhantes sob os raios do sol poente. Contarei a todos, murmurou Legião para si mesmo, a emoção quase sufocante. A transformação subitamente era mais do que uma nova vida, era uma missão. Sabia que agora era mais que um homem curado, era um mensageiro da redenção. Enquanto isso, a multidão se dispersava lentamente, suas vozes divididas entre incredulidade e temor. Os porcos, como pode ter havido tanta destruição? As palavras flutuavam no ar pesado, misturadas com olhares de reprovação. Na retaguarda, um grupo de fariseus observava em silêncio, suas mentes maquinando. Ele não deve permanecer entre nós, quem sabe que mais catástrofes virão. Um deles disse, em tom grave. Mas outros estavam com os olhos fixos em Legião, agora uma testemunha do que Deus fez. Ele se afastou, sentindo a urgência de compartilhar sua história.
Enquanto isso, a cidade se dividia entre os que temiam Jesus e os que sentiam o eco de uma verdade que podia mudar sua realidade. Quando Legião chegou à sua casa, encontrou a esposa e os filhos olhando com olhos confusos. As vidas deles haviam sido marcadas pela dor e receio. "Voltei!" exclamou, e quando eles o olharam, perceberam que havia algo de diferente. Ele se apressou em contar sobre o homem de Nazaré. Com cada palavra, uma luz parecia acender nos olhos de sua família. "Ele me libertou!" A alegria brotava como uma fonte fresca. Entretanto, no coração da cidade, novas tensões se formavam. Ouviram notícias de coisas estranhas acontecendo em outras vilas. Os rumores de demônios sendo expulsos e do poder de Jesus se espalharam. "O que é isso?" questionaram as lideranças religiosas. Sabiam que uma mudança estava em curso, e que a rejeição de Jesus trazia mais consequências do que esperavam. "Ele não pode ser apenas um pregador", disse um dos líderes, cruzando os braços com desdém. "Se ele é o Messias, precisamos de provas." O espírito de competição e orgulho mergulhou cada vez mais fundo. E assim, enquanto o testemunho de Legião ressoava além de sua casa, levando esperança e salvação, novos desafios surgiam. Entre eles, a dúvida e a rebelião espiritual estavam crescendo em fervor. Quanto mais a luz se expandia, mais a escuridão procurava sufocá-la. "Quem pode resistir ao poder de tal homem?" indagou um dos aldeões a um grupo de fariseus, sua voz tremendo de temor e fascínio. "Podemos permitir que ele transforme nossa cidade assim?" A batalha entre a luz e a escuridão estava em pleno andamento. Quando Jesus finalmente chegou a outra cidade, uma nova multidão já o aguardava. O movimento continuaria, pois a mão de Deus estava na obra. Mesmo diante da dúvida e da rejeição, ele estava determinado a semear a verdade, porque o plano soberano de Deus não era apenas curar, mas salvar. Mas que outros desafios e confrontos surgiriam à medida que multidões buscavam a verdade? A revelação estava se aproximando. A história, agora repleta de esperança e tensão, apenas começava a revelar os desígnios divinos da salvação. A pergunta persistia: o que mais Deus estava prestes a fazer através das vidas transformadas e das cidades em conflito? A manhã seguinte amanheceu com um silêncio pesado sobre a cidade, como se toda a criação estivesse aguardando o desenrolar dos eventos. Jesus, após ter se retirado para um lugar deserto para orar, sentia a pressão do propósito divino que pulsava em seu ser. Era assim que ele se fortalecia, buscando a face do Pai. Enquanto isso, os rumores de seu poder e autoridade estavam se espalhando como fogo em palha seca. Os que buscavam esperança, e até mesmo aqueles que duvidavam, se aglomeravam, atraídos pela promessa de cura e libertação. "Este homem não é comum", sussurrou um dos aldeões ao se ajoelhar diante da multidão. "Se ele pode curar e libertar, talvez possamos esperar uma nova era." As palavras dele reverberaram entre os ouvintes, provocando uma onda de expectativa que se misturava ao temor. Enquanto isso, Legião, agora imbuído de um espírito novo e determinado, começou a cumprir seu chamado. Ele seguia as ruas com passos firmes, conversando com cada um que passava sobre sua experiência, compartilhando o poder transformador de Jesus. "Ele me libertou das trevas. Ele pode fazer o mesmo por você!" gritava, como um eco de mensagens antigas e proféticas que clamavam por redenção. A cada palavra, o coração de Legião pulsava mais forte, sabendo que sua tarefa era maior que ele mesmo. Ele estava se tornando um arauto da verdade. Na cidade vizinha, Jesus avistou um grupo de homens se aproximando, seu semblante atormentado e nervoso. Era um dos fariseus, acompanhado de seus seguidores. Seus olhares, pesados com indignação e incredulidade, se fixaram em Jesus. "Mestre", disse um deles, com a voz grave, "vemos os efeitos do que estás fazendo. Mas é o que fazemos que faz diferença. Devemos saber se és realmente o enviado de Deus." "Vim ao mundo para dar vida", respondeu Jesus calmamente, "e para que todos tenham vida em abundância." As palavras ressoaram entre eles, como uma promessa de esperança, mas não sem resistência. Os fariseus, teimosos, firmaram ainda mais suas convicções, questionando a origem do poder que Jesus exibia. Enquanto isso, uma notícia sinistra se espalhou entre os homens da cidade, sobre a libertação dos demônios que tinham sido expulsos dos campos próximos.
Um milagre notável. Mas a que preço? Murmuravam dos líderes, o medo escorrendo por seus pensamentos. Por que os demônios o temem? O que mais pode ser revelado através de sua presença? Era nesse clima que Jesus foi recebido por um homem possesso, gritando ao se aproximar: Jesus, Filho do Altíssimo! O que tens a ver conosco? Vieste para nos atormentar antes do tempo? A cena chocou os presentes. O próprio homem que havia se tornado símbolo da libertação trazia uma mensagem poderosa sobre a luta entre os reinos. Jesus olhou para o homem e disse: cale-se e saia dele. Ao comando de Jesus, os demônios imediatamente foram incapazes de resistir. Sua manifestação, com gritos e agitações, levou a um crescendo perturbador, mas diante da autoridade divina, toda a criação ficou em silêncio. Os fariseus, atordoados, apenas podiam observar. Quem é esse que até os demônios lhe obedecem? Indagou um deles, seu rosto pálido. Enquanto Jesus libertava aquele homem, um pedido alarmante ressoou do abismo. Se nos expulsa, envia-nos para aqueles porcos. A reação dos presentes era mista, entre o alívio pelo poder manifestado e a perplexidade pelo que estava em jogo. Jesus, em sua soberania, permitiu que os demônios incorporassem os porcos, que então se precipitaram ao mar, afundando nas águas, como um símbolo do custo do pecado. A imagem parecia assombrar a cidade. Mas as consequências disso ainda não estavam completas. O que esses eventos significariam para o futuro? Qual era o plano soberano de Deus em tudo isso? As ramificações do que aconteceu se espalhavam, alcançando os corações e mentes de todos, desafiando sua fé e seu entendimento. Enquanto a manhã avançava, o eco da libertação de um homem e a destruição inconcebível dos porcos deixava uma pergunta inquietante no ar: que mais estava por vir? E qual era o verdadeiro custo da salvação que Deus estava prestes a revelar? A multidão começava a se dispersar gradualmente, mas a atmosfera estava carregada de incerteza. Os murmúrios sobre o que havia acontecido com Legião e os porcos ecoavam pelas ruas, como se a cidade inteira estivesse tomada por um espírito de inquietude. Os olhos de cada um estavam fixos em Jesus, que permanecia sereno, cercado por uma aura de autoridade incomparável. Os fariseus, ainda atordoados pela cena traumática da libertação, buscaram consolar suas próprias almas com a confusão. Se ele é verdadeiramente enviado de Deus, murmurou um dos líderes, devemos compreender qual é a sua intenção. Esta não é uma era de destruição, mas de redenção. Seus rostos, uma mescla de desconfiança e temor, refletiam a dificuldade em aceitar a estranheza da fluência divina que se manifestava em Jesus. Enquanto isso, Jesus se voltou para a reação da cidade. Ele sabia que a mensagem que trouxera era poderosa, mas também divisiva. Não vim trazer paz, mas espada, sussurrou, mais para si mesmo do que para os ouvidos atentos ao seu redor. Somente os que estivessem dispostos a ouvir perceberiam a verdadeira essência de seu ministério. Apertando os laços da multidão, Legião não se aquietou. Com coragem, levantou a voz novamente: escutem. O poder que vos libertou é o mesmo que traz cura e salvação. Se ele pode me restaurar, pode restaurar a todos vocês. O ardor de suas palavras acendeu esperanças em muitos, mas também incutiu temor em outros, que viam o que parecia ser um desdobramento sobrenatural à parte das regras estabelecidas por sua doutrina. Quem é esse homem que fala com tal ousadia? Replicou um fariseu aos que o rodeavam, seus olhos em chamas de indignação. A lei nos ensina que estamos seguros em nossa prática, e agora somos abalados até os fundamentos por um milagre que destruiu o bem material. A resposta de Jesus ecoou pelo ar, transcendente à confusão humana. Acredito que seja a hora de vocês conhecerem a verdade que liberta. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, declarou, trazendo à lembrança as palavras do profeta Isaías, que anunciava a vindoura esperança. Os discípulos ao redor de Jesus começaram a sentir a intensidade da missão que os aguardava. Claríssimos sinais de que a revelação do reino de Deus estava se aproximando pairavam no ambiente. Era tempo de curar, tempo de revelar. Enquanto ele olhava para aqueles que o seguiam, algo profundo estava se formando em seus corações. No entanto, uma nova voz se ergueu da multidão. Um homem,
o proprietário dos porcos afundados, adentrou a conversa, sua expressão demonstrando uma dor e um temor profundos. O que aconteceu com o meu rebanho é um punho no meu coração. Ele gritou. Que diferença faz a liberdade de um homem se eu perdi tudo? Jesus virou-se para ele, seu olhar repleto de compaixão. Nosso valor não é mediado por bens materiais, mas pela dignidade que o Pai lhe conferiu. Embora os porcos tenham encontrado a destruição, a vida de um só homem é preciosa diante de Deus. Ouvindo essas palavras, a multidão ficou em silêncio, refletindo sobre a tragédia recente. O medo e a ganância se entrelaçavam, mas uma pequena chama de fé e esperança começava a acender-se em alguns dos corações mais receptivos. Foi então que Jesus se dirigiu a eles com uma pergunta que cortava o âmago da existência. E se eu lhes dissesse que o custo da salvação é somente o começo? O que vocês estão dispostos a sacrificar para experimentar a verdadeira vida que está por vir? À medida que essas palavras se escoavam de seus lábios, uma nova sombra passou pelo rosto dos discípulos. O que significaria isso para eles? Não havia dúvida de que a intervenção divina estava apenas começando a ser revelada na terra. E eles, os escolhidos, estavam prestes a se deparar com um plano ainda mais glorioso que desafiaria sua fé. Havia, contudo, um custo, e as investigações de seus próprios corações apenas começavam. Assim, com um misto de assombro e expectativa pairando no ar, uma nova palavra ecoou: fiquem atentos. Pois o que está por vir mudará tudo. E a verdadeira face de Deus será revelada em meio ao silêncio que se segue. A multidão, agora dividida entre dúvida e esperança, aguardava o que poderia ser a próxima revelação do Altíssimo. Os ventos começaram a soprar com a força de a tempestade enquanto a multidão permanecia em expectativa silenciosa. Olhares de desconfiança e curiosidade se encontravam, cada um tentando penetrar o mistério do poder que emanava de Jesus. Ele, por sua vez, observava cada rosto, cada coração, discernindo a luta interna que se desenrolava entre o medo da mudança e a esperança de um novo começo. Assim que a tarde se aprofundava, Jesus decidiu que era hora de levar a mensagem ainda mais longe. Vamos para o outro lado do mar, falou, quebrando o silêncio com sua voz serena, porém autoritária. Os discípulos, conscientes da magnitude do que estavam prestes a enfrentar, seguiram-no sem hesitação. Quando entraram na barca, havia um misto de temor e desejo em seus corações. O que mais estavam prestes a testemunhar? Enquanto navegavam, as águas começaram a agitar-se, como se a própria criação estivesse em rebelião. Tempestades repentinamente surgem, e houve um tumulto que levantava ondas suficientemente altas para ameaçar o barco. Os discípulos, acostumados à fúria do mar, mas nunca à fúria de Deus, estavam apavorados. Senhor! Salvador! Como podes dormir? Clamaram com vozes que transmitiam desesperança. Jesus levantou-se, sua expressão revelando um domínio sereno sobre a natureza que os cercava. Onde está a sua fé? Ele questionou, cuja resposta ecoou como um raio de revelação. Em palavras de autoridade, ele falou ao mar: aquieta-te. Emudece. E, em um instante, o vento cessou e houve uma grande calmaria. Aqueles que estavam com ele ficaram maravilhados e perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. A viagem prosseguiu, e ao desembarcarem, encontrarão-se nas terras dos Gadarenos, um lugar obscuro, conhecido pelas suas trevas. Os habitantes eram hostis, e as sombras pareciam dançar ao redor daqueles que tinham se desviado do caminho de Deus. Jesus, entretanto, não se intimidou. Um clamor cortou o silêncio da noite. Era Legião, o homem que havia sido libertado, agora alçando seu entusiástico testemunho de transformação. No que você acredita que o Senhor possa fazer por aqueles que vivem nas trevas? Ele gritou ao ver a Cristo se aproximando. Sua voz ressoava com fervor por ter experimentado a libertação divina, mas também pelo peso de saber que muitos ainda estavam aprisionados. Legião se lançou aos pés de Jesus, desejando a salvação para outros como fora salvo. Mestre, envia-me para que eu declare as maravilhas de Deus. Ele implorou, sua alma ardendo como uma chama de esperança no meio da escuridão. Porém, a batalha estava longe de ser ganha. Nos recantos mais profundos daquele país infiel, demônios observavam com ódio e pavor.
através de um processo, impugnavam as intenções do Filho de Deus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Imploraram, buscando abrigo em qualquer lugar que não fosse os limites da autoridade do Senhor. Jesus, com aquele olhar que rasgava a escuridão, ordenou os demônios que saíssem do homem. Saia! Vão para os porcos! E assim, os espíritos imundos, desesperados para evitar seu destino de condenação, se lançaram aos porcos que pastavam adiante, causando o afundamento da manada nas águas. O barulho da destruição foi um eco de angústia para o proprietário dos porcos, porém, um glorioso testemunho para a legião e todos os que presenciaram a cena. O que parecia ser um grande desastre material era na verdade um símbolo do que Jesus estava prestes a realizar em um nível espiritual mais profundo. Os demônios imploraram não apenas pela sua sobrevivência, mas pelo plano abrangente de Deus que se desdobrava. E assim, em meio às águas calmas, algo misterioso pairava no ar. O que se seguiria da revelação de Jesus naquele lugar de trevas? O preço da salvação era mais alto do que imaginavam, e sua fé seria provada além da compreensão. Fiquem atentos, ele havia dito antes, pois o que está por vir mudará tudo. E a eternidade parecia tocar a terra, trazendo à superfície a verdadeira natureza de Deus. Jesus, após ter libertado o homem das trevas, voltou-se para a legião, cujos olhos ardiam com a luz da salvação. Vai e anuncia a grandeza de Deus às suas comunidades, ordenou ele, sabendo que o poder da transformação requeriria fé e coragem. O homem que outrora vivia aprisionado, agora estava livre para ser porta-voz da esperança. Enquanto partia, seu coração pulsava intensamente, repleto de alegria e gratidão, clamando, caminharei na luz porque a luz me encontrou. Enquanto isso, os habitantes da cidade, ao ouvirem o alvoroço e presenciam o que ocorrerá, se reuniram apressadamente para ver a cena. Ao se aproximarem, seus rostos se contorceram em terror e incredulidade ao encontrar Jesus, não como eles esperavam, mas como o libertador. Ele não está mais em tormento, sussurrou um dos aldeões, apontando para o homem agora em paz, vestido e sentado aos pés de Jesus. Mas, com o terror da novidade, surgiu a dúvida. Quem é este que acalma as tempestades e controla os espíritos imundos? A espiral de pavor entre os gadarenos crescia à medida que o poder de Jesus se manifestava de maneiras que desafiaram qualquer crença que tinham sobre as forças espirituais. O medo os dominava, e eles começaram a se afastar, preferindo a familiaridade da escuridão à luz que ameaçava expor suas vidas. E então, em um movimento calculado, um dos homens principais da cidade avançou, dirigindo a seus compatriotas. Tirem-no! Ele não pertence a nós. Que ele saia de nossas terras. Suas obras são um sinal de sua força, e esta força traz confusão à nossa maneira de viver. Por trás de suas palavras estava a aversão à mudança, um medo do que a autoridade sobrenatural poderia revelar em suas vidas. Ao invés de acolher o milagre da vida, eles preferiram manter o status quo da morte e da escravidão que dominaram seus corações. Jesus, compreendendo a gravidade de sua rejeição, olhou para a multidão com um profundo e triste amor. Ele não forçaria aqueles que não desejavam ser salvos. Na sabedoria solenemente paternal, ele declarou, se não me receberem, eu partirei de vós e deixarei o vosso desejo intacto. Com isso, todos sentiram a presença de um poder indescritível se afastando deles, e o peso das suas escolhas se tornou palpável. Enquanto ele se afastava da costa, Legião fez um último apelo. Mestre, não me deixe. Eu quero seguir-te, eu quero servir-te. A fervorosa súplica de um homem que agora conhecia a verdadeira liberdade. Jesus, porém, fixou os olhos nele e respondeu, volte para sua casa e conte quantas coisas grandes o Senhor fez por você. Marcos 5:19. E assim, Legião partiu, agora uma testemunha viva da transformação que só o Filho de Deus poderia oferecer. Uma brisa suave soprou sobre as águas enquanto Jesus e seus discípulos se afastavam, mas algo mais estava se preparando. Nos recantos sombrios e silenciosos, onde os demônios uma vez gritaram de medo, a esperança começava a crescer. O poder de Deus estava em movimento, pronto para chamar aqueles que se encontravam perdidos na escuridão. A repercussão desse evento transcendeu o território e inspirou murmúrios que viajavam entre as aldeias, enquanto Legião proclamava, ele mudou a minha história.
O Filho de Deus vem para libertar todos nós. A expectativa pairava no ar. Mas em algum lugar nas sombras, um plano mais profundo e sombrio estava sendo tecido pelos demônios que permaneceram, e com isso, uma nova batalha espiritual surgiria. O que mais estava em jogo no plano soberano de Deus naqueles dias obscuros? A história de libertação estava apenas começando, e a verdadeira prova do poder de Jesus ainda estava à vista. Ele voltaria a galgar o caminho da redenção, e o que ele faria em breve deixaria todos considerando: quem é este que veio para salvar? A plenitude de sua glória nos aguarda. Os dias seguiam tranquilos nas cidades ao redor do mar da Galileia, mas nas profundezas do espírito humano, a inquietação se espalhava como vento em meio à tempestade. Legião, agora livre, caminhava de aldeia em aldeia, testemunhando os milagres do Senhor. Mas enquanto sua voz ecoava com a história da redenção, uma sombra se formava nas mentes dos que o escutavam. Naquela noite, enquanto os discípulos de Jesus se reuniam em um barco no lago, um vento forte começou a soprar, trazendo com ele um presságio de eventos que abalariam a fé de muitos. A água se agitava e uma tristeza penetrou o coração de alguns. Entre os pescadores, havia temor. O que virá a seguir? Quem é este homem que acalma os ventos e as ondas? As perguntas ressoavam, refletindo a fragilidade da fé humana diante do sobrenatural. Enquanto os discípulos olhavam para o céu, Jesus subiu ao padrão de sua missão e, em meio à tempestade, falou: tenham fé, eu sou. Não temam. Suas palavras atravessaram o rugido das ondas, e a tempestade se acalmou. A tranquilidade voltou, mas uma nova inquietação tomou conta deles. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Marcos 4:41. Assim que chegaram à outra margem, na terra dos Gerazenos, a atmosfera ao redor carregava uma tensão desconhecida. A mesma presença que trouxe liberdade à legião ainda pairava no ar. Mal conseguiram desembarcar, e outro atormentado apareceu diante deles. Um homem cuja vida foi marcada por cendres de solidão e dor. Exibindo feridas e inquietude, gritou a Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que queres de mim? Já te conjuro por Deus que não me atormentes. Marcos 5:07. Um profundo silêncio tomou conta do lugar enquanto a cena se desenrolava. Os demônios que habitavam aquele corpo suplicavam: se nos expulsas, manda-nos para aqueles porcos. Uma estranha conexão se formou entre eles, uma aliança de temor e desespero, enquanto imploravam por misericórdia, reconhecendo a soberania de quem estava diante deles. Jesus concordou, permitindo que os espíritos imundos saíssem e entrassem nos porcos. E assim, numa cena que chocou e fascinou os presentes, os porcos, possuídos, precipitaram-se pelo penhasco, mergulhando nas águas profundas. O estrondo da queda ecoou em toda a região, deixando o eco das almas aprisionadas e a percepção de um poder que transcende o entendimento humano. Enquanto os pastores dos porcos fugiam, levando consigo o testemunho do inusitado, a notícia daquela libertação se espalhou pela cidade. Os aldeões, ao chegar ao local, encontraram um homem que antes estava possuído em perfeito estado, sentado aos pés de Jesus, revitalizado e em paz. Mas isso não foi recebido com alegria por todos. Em vez disso, um temor profundo os envolveu. Vão-se os demônios, mas o que mais essa presença traz? Questionaram alguns, e a dúvida enraizou-se, tecendo um novo dilema, uma batalha não entre carne e sangue, mas entre a luz e a escuridão. Jesus olhou para a multidão com amor e compaixão, mas também percebia a hesitação que os aprisionava. E, no tom suave que sempre ressoava como um convite, disse: a verdade vos libertará. João 8:32. Assim, enquanto ele se preparava para deixar aquela terra marcada pela incredulidade, os paralelos entre a luz divina e as sombras de uma fé vacilante se tornavam cada vez mais evidentes. Mas ao partir, uma pergunta pairava no ar: o que mais Deus tem planejado para essas almas perdidas? A batalha estava longe de terminar. O que estava reservado na contínua jornada de Jesus por aqueles que estavam além da luz da verdade? A próxima revelação revelaria o plano soberano de Deus em meio às incertezas da humanidade. Os dias avançavam, e a sombra do poder sobrenatural de Jesus se espalhava por toda a região.
As histórias de transformação e libertação que ele realizava ecoavam pelos vilarejos e aldeias, enquanto sentimentos mistos de esperança e desconforto marcavam o coração de todos que o escutavam. Entre eles, Legião se tornará uma lenda viva, seu testemunho atravessando as fronteiras do entendimento humano. Na manhã seguinte, Jesus e seus discípulos atravessaram novamente o mar, atraindo a atenção de multidões que esperavam pelo milagre, pelo toque de cura e pela promissora palavra de vida. Entre elas, havia uma figura notável que se destacava, Jairo, um dos líderes da sinagoga. Seu semblante carregava a angústia de um pai desesperado, sua filha estava à beira da morte, e a única esperança que restava estava nos pés de Jesus. Senhor, implorou Jairo com lágrimas nos olhos, vem e impõe as mãos sobre minha filha, para que ela fique curada e viva. Marcos 5:23. A fé vibrante de Jairo, destacado em seu desespero, imediatamente capturou a atenção de Jesus. E assim, enquanto a multidão se aglomerava ao redor, Jesus seguiu Jairo, sua compaixão clara e visível. No entanto, no caminho, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que havia sofrido durante 12 anos com uma hemorragia, se aproximou com grande determinação. Ela sabia que tocar as vestes de Jesus poderia trazer a cura que tanto desejava. Se tão somente eu puder tocar suas vestes, serei curada, repetia em seu coração. E ao tocar as vestes dele, imediatamente a febre cessou, e o poder foi derramado sobre ela. Marcos 5:28-29. Jesus, sentindo a força sair dele, parou e perguntou: quem me tocou? A multidão, confusa e atenta, olhou ao redor, mas a mulher, tremendo de medo e admiração, declarou a verdade. Fui eu, Senhor. Com uma voz suave, mas firme, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. O milagre não foi somente físico, uma profunda restauração espiritual também aconteceu naquele momento. Porém, enquanto celebrava a cura da mulher, a notícia chegou até Jairo. A tua filha já morreu. Para que ainda incomodas o mestre? O coração de Jairo se despedaçou ao ouvir as palavras cruéis, o peso da perda quase insuportável. Jesus, percebendo a tempestade em sua alma, virou-se para Jairo e declarou: não temas, crê somente, e ela será salva. Lucas 8:50. Sua promessa ecoava como um canto de esperança ressoando em meio ao desespero. Chegando à casa de Jairo, a cena era dolorosa. As pessoas choravam e se lamentavam pela morte da menina. Jesus, envolto em autoridade e amor, pediu que todos saíssem. Ele tomou pela mão a menina e disse: Talita cumi, que significa menina, eu te mando, levanta-te. Marcos 5:41. O milagre aconteceu instantaneamente, a menina levantou-se e começou a andar. A alegria daquela casa se transformou em um testemunho poderoso do sobrenatural. No entanto, à medida que esses milagres se desenrolavam, as forças sombrias que observavam de longe moviam-se em silêncio, arquitetando planos malignos para desacreditar Jesus e seus seguidores. Os demônios não tinham esquecido as terríveis derrotas que haviam experimentado, e uma nova estratégia estava em desenvolvimento para desacelerar o impacto de suas ações. Enquanto Jesus partia com os discípulos, o eco da esperança encheu os corações de todos que o seguiam. Contudo, o que mais se desenrolaria em meio a essa luz resplandecente? A fé estava crescendo, mas as consequências da rejeição à verdade e da incredulidade nas cidades permaneciam ocultas, espreitando nas sombras. Que novos desafios surgirão diante de nós? Refletiu um dos discípulos, enquanto olhava a multidão que o seguia com fervor e expectativa. A tensão estava em alta, e o plano soberano de Deus não era algo simples. Revelações mais profundas aguardavam aqueles que estivessem prontos para verdadeiramente crer. Os próximos passos de Jesus não seriam meros atos de milagres, mas um movimento de transformação em que cada coração e cada vida poderiam ser tocados se tão somente estivessem dispostos a aceitar o presente do Mestre. Assim, aquilo que estava prestes a acontecer não apenas atormentaria a oposição, mas também elevaria a fé de muitos. Qual seria a próxima ação de Jesus naquele cenário em que os céus e a terra se uniam? A expectativa pairava novamente, como um segredo passado entre as nuvens da esperança e da necessidade humana. O plano soberano de Deus continuava em movimento, preparando o terreno para novidades que afetariam o mundo inteiro.